Hoje daremos continuidade ao estudo das mensagens diárias de São José, adentrando o mês de abril de 2016. E o faremos de uma forma diferente, com uma inspiração diferente. Estamos na cidade de Assis, Perúdia, Itália, onde São Francisco deixou impressa sua experiência de serviço aos mais pobres, de esquecimento de si, de amor ao próximo e aos reinos da natureza, de unidade com Deus. Chegando aqui com a peregrinação pela paz, pensamos em gravar um programa de São José para deixar a todos os ares deste lugar, que guarda em seu silêncio um precioso tesouro. E buscando uma confirmação, começamos a estudar as mensagens do mês de abril. E encontramos em São Francisco um exemplo vivo de todas as instruções que São José estava nos entregando. Era como ler as suas palavras e encontrar aqui seu exemplo para poder segui-las. Deixemo-nos inundar pelo silêncio de Assis, pela pobreza, pela simplicidade e pela humildade de São Francisco, e que ele, hoje, nos ensine, junto a São José, a arte de servir. Pensando no pouco que sabemos da vida de São Francisco, vemos que seu exemplo é muito próximo e acessível a qualquer um de nós. São Francisco tinha tudo, um jovem entregue às coisas do mundo, que foi tocado por Deus e desperto para a realidade planetária, para o serviço em todos os seus níveis, começando por entregar tudo aos mais pobres, estar entre os que mais necessitavam, até encontrar em seus irmãos mais próximos o foco de seu serviço. Tu me encontraste e me guiaste. Aprendendo a amar as imperfeições daqueles que o rodeavam, para que pudessem se transformar com base nesse amor. Aprendeu a servir os reinos da natureza e encontrar neles a presença de Deus. E no fim de tudo, aprendeu a encontrar em Deus todas as coisas. E na solidão com Deus, servia a toda a vida, toda a criação, tendo como seu sustento a verdade de que o Criador está em tudo, e amando e servindo, ainda que seja em silêncio e solidão, podemos transformar a história da humanidade, assim como o fez São Francisco de Assis. Me guiaste hasta aquí. Tú me enseñaste a mirar al frente y persistir. Y así me inspiraste a vivir lo que quieres de mí. Em nossa vida, seguimos um caminho semelhante ao de São Francisco. A maioria de nós vivia uma vida comum, preenchida pelas necessidades de sobrevivência, pela busca do conforto, da distração e do prazer, até que Deus nos despertou para uma realidade superior. Fez-nos ver que, em verdade, não havia criado a humanidade simplesmente para que crescesse, estudasse, trabalhasse e desfrutasse da aposentadoria no fim da vida. Deus nos falou ao coração, entregando-nos um sentido para a nossa existência. E cada um de nós, da forma como pôde, respondeu e responde ainda a este chamado celestial, que a cada dia se amplia e aprofunda em nossas vidas. Nos primeiros passos da nossa vida espiritual, descobrimos o serviço como um caminho simples para o despertar do amor, para sair da grosseira indiferença que tantas vezes nos cega, para aprender a fazer algo pelo próximo e não apenas por nós mesmos.
uns mais, outros menos, fomos trilhando o caminho da doação de si. Inspirados por São Francisco e tantos outros exemplos de caridade, fomos aos mais pobres a doar alimento, um abrigo, um sorriso, e aos poucos nosso duro coração foi se abrindo e se expandindo, dando-nos mostra de que Ele está vivo dentro de nós. Muitas vezes ficamos nesse ponto por não saber como aprofundar em nossa vida espiritual. E São José chega para ser mais uma mão que nos auxilia e nos impulsiona a caminhar. No dia 1º de abril, São José fala com amor a todos os servidores, todos aqueles espíritos que já aprenderam a servir e aqueles que estão começando a dar seus passos na vida de serviço. Ele nos fala de um serviço que começa no mais profundo do nosso ser, que vai além de todas as nossas ânsias de estar com os pobres, de doar alimento, de doar abrigo. Um serviço que não exclui as ações que nos colocam corpo a corpo com a necessidade, mas que aprofundam o que até hoje conhecemos como ato de servir. Em estudos anteriores, São José nos revelou a arte de servir através da oração, que também é um serviço invisível, mas que repercute fundo no coração humano e chega a aliviar, inclusive, o coração de Deus. Agora, vamos aprender a aprofundar no serviço, unindo ao que já conhecemos, o serviço da fraternidade, da entrega de si e da unidade com o próximo. No dia 1º de abril, São José começou nos dizendo assim: se querem aprender a servir, haverão de ser mansos, humildes e simples. O verdadeiro servidor não impõe o seu serviço. O Pai é quem dispõe de sua entrega para trazer até Ele os corações mais necessitados e as situações mais urgentes, para serem curadas e resolvidas sob o espírito do amor e da paz. É normal que quando comecemos a servir, busquemos por nós mesmos os lugares, as situações. Vamos àqueles lugares que nos animam, que nos entusiasmam, que nos dão certos impulsos, inclusive para que nossa personalidade possa ir aderindo ao serviço. Alguns podem querer ser como São Francisco, buscando situações extremas, entregas absolutas, deixando-se levar por uma loucura santa. Mas aos poucos, à medida que crescemos espiritualmente, vamos nos deparando com aspectos da nossa consciência que se gratificam no serviço, que se exaltam e engrandecem por servirem um mundo no qual a indiferença é o comum viver da humanidade. E encontramos nessa frase tão simples, dita por São José, que ele vem para trabalhar isso em nós e tornar o nosso serviço cada vez mais puro, para que possamos ser não apenas seres de boa vontade, mas sim instrumentos de Deus. Ele nos convida então a estar atentos a toda vontade pessoal na hora de servir, toda predileção por servir alguma coisa de determinada forma, porque essa é a diferença entre fazermos boas coisas para nós mesmos ou cumprirmos a vontade de Deus. Compreendemos aqui que São José nos chama a que na hora de servir possamos dispor nosso coração a Deus, deixando que Ele nos conduza aonde for mais necessário, já que Ele é quem sabe quais são as situações verdadeiramente mais urgentes. Porque podemos, por exemplo, querer servir em outra cidade, em outro país, com povos distantes, e de repente Deus nos mostra a urgência de acudir esta alma que está ao nosso lado, se perdendo por não ter o nosso auxílio. Seguindo o nosso estudo,
pensando nas palavras de São José e na vida de Francisco de Assis, paralelamente vamos encontrar aquele momento no qual se somam a São Francisco outros irmãos que, no ímpeto do seu despertar, aspiram a servir os mais pobres e encontrar um sentido verdadeiro para as suas vidas. Nesse momento, então, Francisco se vê diante de um novo desafio, um novo serviço, que é a vida grupal. Hoje nós somos chamados a formar, como um exército pela paz, um grupo de almas que seja capaz de viver sob um único propósito e uma única vontade, que é a vontade de Deus. E assim como São Francisco se viu diante desse desafio, nós, no aprofundamento da nossa vida espiritual, também ficamos diante dele. São José nos ensina então a incluir na vida de serviço a vida grupal e nos diz: Filhos, o maior serviço nestes tempos é a vivência do amor e da unidade entre os soldados que se autoconvocaram. Quando suas almas aprenderem a amar e a transpor os obstáculos impostos pela própria incapacidade de aceitar as diferenças e limitações do próximo, quando forem capazes de viver a unidade e a fraternidade sem medo, sem competições, sem ofensas, vocês perceberão que abrirão no mundo uma porta mais ampla do que a que abrem com um prato de comida a uma alma pobre e faminta. Se os servidores descobrirem que a essência do serviço é o amor e a união entre eles, se construírem entre si uma fortaleza inquebrantável com base na unidade e no amor ao plano divino, aí sim serão nestes tempos e nos tempos que virão verdadeiros instrumentos de Deus. Hoje, com as palavras de São José e com os impulsos de São Francisco, não queríamos nos deter naquelas coisas que todos nós já conhecemos bem, que são as que impedem de viver esse amor e aprofundar nesse serviço, porque acreditamos que a maioria de nós já viveu ou vive uma experiência na qual percebe que lhe falta o amor com o próximo, a unidade, que falta compreensão. Então vamos colocar a consciência naquilo que nos inspira a amar o outro, na certeza que nasce em nossos corações ao ouvir as palavras de São José, de que realmente o nosso serviço é mais amplo e nos tornamos instrumento de Deus quando nos unimos, quando vencemos as barreiras da imperfeição e quando colocamos sob as imperfeições de nossos irmãos uma base de amor, para que juntos possamos nos transformar. E vamos com esse estudo um pouco além do que nos parece utópico ou até mesmo ingênuo, reconhecendo todos os aspectos que nos puxam para trás, mas colocando atenção no que nos leva para frente, buscando formas de viver isso a que São José nos chama. No dia seguinte, 2 de abril de 2016, São José nos falou sobre como amar o próximo, como viver o amor verdadeiro. Em realidade, não há um manual para viver o amor, porque cada um de nós o expressa de uma forma diferente e cada situação que vivemos nos coloca diante de um novo desafio, uma nova forma de amar. Então, as palavras de São José são como impulsos constantes que nos ajudam a sair do pensamento humano comum e nos colocam diante de uma nova conduta que, apesar de ser muito simples, por estarmos tão presos à forma ancestral de viver da humanidade, às vezes nos custa um pouco. Ele nos disse: para amar o próximo, vocês devem ser humildes de coração. Não há amor verdadeiro que não nasça da fonte divina da humildade, porque o amor verdadeiro não busca retornos nem méritos, não cria posses ou propriedade, não espera ser amado para amar, não espera que o outro seja perfeito para assim amá-lo. O amor verdadeiro é aquele que reconhece a essência de cada ser,
que sabe o que são e que em nada se assemelham ao que aparentam ser. Por isso lhes digo que para amar devem ser humildes. Encontramos em muitos lugares esse ensinamento sobre um amor despojado de si, sem necessidade de retorno. Inclusive nas palavras de São Francisco, em sua vida, em seu exemplo. É algo que Deus nos chama de muitas formas a viver, mas que nos custa, porque a humildade ainda nos é um grande mistério. Vamos então nos abrir a fazer pequenas experiências de amor, ainda que nos pareçam algo forçado ou pouco verdadeiro, porque é experimentando e tentando que nosso coração encontra a verdade dentro de si. Ainda não vivemos a humildade e não despertamos o amor, porque arriscamos pouco a amar o outro, quando ele nos ignora, a servir aquele que não vê o nosso serviço, perdoar os que nos fazem mal e amar os que perseveram no mal, orando para que encontrem um dia uma luz que os guie. São José nos está chamando para viver um amor que, além de não ter retorno, muitas vezes será visto apenas por Deus. E aí consolidamos nossa humildade e despertamos a nossa fé. Neste mesmo dia 2 de abril, ele nos disse: não é simples para uma humanidade que sempre cultivou o orgulho, o reconhecimento e a superioridade, viver um amor que não dá retornos visíveis aos olhos humanos. Esse amor tem o seu verdadeiro mérito na vida do Espírito. Ainda que vocês amem alguém que os odeie e jamais queira receber o seu amor, essa experiência invisível ficará marcada na consciência humana. Quando pensamos em São Francisco, nos vem ao coração a imagem de um espírito livre, livre de si mesmo, livre das condições de sua época, livre dos atavismos que o impediam de viver o amor, livre das condições que tantas vezes o ser humano impõe para amar alguém. E lendo essa mensagem de São José, encontramos esse convite para viver a liberdade, esse convite para tomar uma decisão em nossas vidas, de sair do cativeiro da indiferença, do egoísmo e nos lançarmos na verdadeira aventura, que é viver o amor para o qual Deus nos criou. São José nos disse: aquele que se anime a viver uma mínima experiência de amor e de perdão, como tantas vezes lhes pedi, e que não tema estar vazio de si para reconhecer os próprios erros, verá diante de si a porta para a própria libertação. Não há maior liberdade do que o amor sem condições, do que doar sem necessidade de receber. A maior prisão da humanidade é a busca permanente pelos resultados, pelo reconhecimento e pelo amor superficial dos outros. Vocês passam a maior parte da vida lutando para ser alguém, quando em verdade estão aqui para ser ninguém. É por isso, meus amados, que a verdadeira alegria é conhecida por poucos e a plenitude por quase nenhum. Vamos finalizar o nosso estudo com esse chamado a viver a plenitude e que perguntemos hoje ao nosso coração: queres estar pleno em Deus? E nos abrimos para receber todos os impulsos que virão do Pai para que possamos viver a sua vontade, que não será algo fácil, mas acreditamos que não há nada tão ansiado para o nosso espírito neste tempo do que buscar a plenitude em algo verdadeiro e deixar de lado a independência que tanto buscávamos para encontrar finalmente a liberdade. Seguimos então com os estudos das mensagens diárias do mês de abril de 2016, inspirados por São Francisco e por todos aqueles exemplos de santidade que Deus coloca em nosso caminho, para que aprendamos a amar.
Convidamos todos a que aprofundem nessas mensagens e lhes desejamos um bom estudo, um bom encontro com a plenitude do coração de Deus.